Dando prosseguimento, teremos agora a conferência de abertura do Congresso. E a comissão organizadora escolheu a dedo quem faria essa conferência de abertura. E é uma alegria ter conosco aqui o ministro Aloísio Corrêa da Veiga. Tentarei fazer um resumo da ementa. Sua Excelência ingressou na magistratura em 1981 como juiz substituto da primeira região Rio de Janeiro. Foi professor da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Petrópolis de 84 a 2016. É autor de vários trabalhos jurídicos publicados. Em 1998, foi convocado pela primeira vez para substituir no TST e, em 28 de dezembro de 2004, foi empossado ministro do Tribunal Superior do Trabalho do TST. Compôs o CNJ no biênio 2017 e 2019, foi corregedor-geral da Justiça do Trabalho no biênio 2020-2022, diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento da Magistratura de 2011 a 2022 e, atualmente, Sua Excelência é vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Então, é com alegria que recebemos o ministro Aloísio para a conferência de abertura sob o tema 80 anos da CLT, 35 anos da Constituição Federal, como cumprir suas promessas de efetividade. Com a palavra, o ministro Aloísio Corrêa da Veiga. Obrigado, desembargador-presidente, desembargador Samuel Lima. Para mim é uma honra, um prazer muito grande estar aqui com os senhores. De fato, uma alegria, não é? Nesse congresso que já se notabiliza como um evento de importância absoluta, na medida que é a sua 23ª edição. Não é? Tive a oportunidade de estar algumas vezes participando e dizer que realmente é preciso que nós tenhamos como iniciativa sempre celebrar, acima de tudo, o encontro entre todos nós. Eu cumprimento, agradecendo, de fato, o convite que me fizeram, né? O desembargador Samuel, o diretor da Escola Judicial, minha amiga Ana Paula Lockman, e a todos os senhores com quem convivi nessa trajetória da vida, e dizer exatamente o seguinte: eu sou um juiz do século passado, não é, que ainda insiste ser juiz nesse século. Então, em razão disso, eu peço desculpas por falar sentado, mas isso é invocando uma prerrogativa do Estatuto do Idoso, não é, que garante, admite e falar sobre um tema, 80 anos da CLT e 35 anos da Constituição Federal. Sua Excelência, o presidente, quando se manifestou, já falou tudo, não é? Então, olha, tenho dito, obrigado. Mas, na realidade, é isso aí, é dizer como cumprir as promessas de efetividade, não só daquilo que foi consagrado na Constituição Federal, bem assim aquilo que está na consolidação das leis do trabalho, vinda desde a década de 40 do século passado, em 1943, seus avanços, sua utilidade, sua vanguarda desde o início naquela época. E, naturalmente, quais são os meios que nós dispomos para trazer a concretude daquilo que foi consagrado como direito do cidadão. Nós recebemos uma herança, e essa herança é histórica, milenar, não é, da sociedade sempre em evolução. Mas vamos nos limitar para não chegar à antiguidade, porque aí é uma forma de passar o tempo rapidamente, mas a Revolução Francesa foi um marco totalmente diferenciado com relação às relações sociais, como encarar o homem nesse processo da sociedade. No século passado, por exemplo, no século XIX, um sociólogo, Victor Kathein, ele trouxe como consequência, como característica, qual a função do Estado, não é? E que nós viemos agora chamar do Estado do bem-estar social. A função do Estado é proporcionar a felicidade do homem. Essa é a sua função principal.
O Kath-Hein diz que para se atingir a felicidade do homem é necessário alcançar algo chamado bem comum. E esse bem comum é um complexo de condições que são indispensáveis na vida do homem. Não é para que todo ser do Estado atinja, na medida do possível, livre e espontaneamente, sua felicidade na Terra. Então, é esse o componente de toda a sociedade, de todo o Estado, de proporcionar essa felicidade do homem na Terra. E como fazer isso? Como ser? E essa foi a primeira questão, substituir o ter pelo ser. Na Revolução Francesa, o que nós tínhamos era o privilégio de uma casta, de uma sociedade de casta, aristocracia e clero. E, naturalmente, essa reação foi de proporcionar exatamente o seguinte, o triunfo da burguesia nessa história. Mesmo assim, nós temos uma sociedade altamente complexa e diferente. Não é? Hoje, a desigualdade é tão grave que 1% da riqueza é concentrada, a riqueza do mundo é concentrada nas mãos de 1% da população, a riqueza do mundo. Então, nós somos 8 bilhões de habitantes na Terra, 8 bilhões de almas, que naturalmente representa 80 milhões da riqueza concentrada, a riqueza concentrada em 1% na mão de 80 milhões, o que representa mais ou menos 40 trilhões de dólares. Então, essa desigualdade, ela é existente, é permanente, é histórica e é preciso que haja uma modificação nesse sentido. E a Revolução Francesa trouxe como reação exatamente isso. O foco, não é um termo assim meio... Mas a importância e a destinação de toda essa atuação no ser, porque a sociedade tinha um princípio de individualidade, e a individualidade era exatamente o bem, a propriedade, o ter. Mesmo em direito de família, o que se propunha era o nome, a herança, e era preciso substituir por uma ação coletiva, em que o homem fosse o fundamento da sociedade. E essa herança histórica, nós no Brasil estamos vivendo com resgate, com uma dívida histórica mesmo, desde o descobrimento com o Brasil colônia, num regime escravocrata que durou até o final do século XIX. E, a partir daí, todas essas movimentações são no sentido de criar condições de garantia de dignidade da pessoa, de reconhecimento de direitos que pudessem garantir a dignidade da pessoa. Começa no início do século XX, 1923, a Lei Eloy Chaves, as férias de 15 dias como uma grande conquista, uma jornada de trabalho de menor, não é? Enfim, iniciando conquistas de direitos individuais. Em 1943, vem a consolidação das leis do trabalho, ultrapassando todos esses, em pleno governo Vargas. E o governo Vargas diz que as leis sociais com que o atual governo, por iniciativa própria, tem procurado amparar as classes trabalhadoras, devem constituir motivo de orgulho para os brasileiros. Não havia uma referência. Essas referências vieram, acima de tudo, criando, naturalmente, jornada de trabalho, piso salarial, salário mínimo, um modelo sindical que pudesse, naturalmente, comportar essa coletividade. E a primeira manifestação de ações coletivas para a garantia de direitos, e não a ação individual como consequência, no caso do direito coletivo do trabalho. Uma grande novidade, uma grande conquista naquela época. E tudo isso dentro de uma legislação que amparava o trabalhador. O princípio protetor não é trazido no artigo 468 da CLT, hoje tão criticado, e que, na realidade, ele representa exatamente uma simetria entre vontades desiguais.
E essa simetria, essa manifestação da vontade, é preciso que seja, acima de tudo, consagrada, reafirmada e respeitada ao longo desse tempo, porque ela é exatamente a diferença que trata o direito do trabalho. É verdade, há relações de trabalho que têm características diferentes, precisam ser tratadas diferentemente, como consagrou a história. Não há injustiça maior do que tratar iguais desiguais. Então é preciso que essa desigualdade e essa simetria seja amparada naquelas questões em que, naturalmente, existe essa inibição da manifestação de vontade. E essa foi a grande consagração da CLT, que é preciso ser, naturalmente, reafirmada. A questão da reforma trabalhista, a crítica que se faz à reforma trabalhista, retirada de direitos, alcance de direitos, é uma questão que é preciso entender o seguinte: a legislação trabalhista foi alterada pela Casa Legislativa competente. Então, é necessário, nós elegemos. E nós, naturalmente, temos o resultado de uma manifestação no sentido de uma reforma legislativa que veio da Casa, que era a autoridade competente para criar as novas relações de trabalho. E é preciso exatamente o seguinte: nos manifestarmos sempre para evoluir e melhorar essas relações de trabalho, dentro desse contexto e dessa sociedade em que vivemos. A Constituição Federal, a Constituição Cidadã de 1988, como disse Sua Excelência, o presidente do tribunal, reproduzindo a fala do deputado Ulisses Guimarães, é exatamente o seguinte: olha, desrespeitar a Constituição não é possível. Nós podemos exatamente aprimorá-la, trazer para o universo da atualidade, mas desrespeitar ou afrontá-la, jamais. E essa Constituição, ela resgata princípios. E o princípio maior da Constituição Federal... eu trouxe um negócio aqui para mexer, né? Obrigado. O princípio maior da Constituição Federal era exatamente o que está consagrado no artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada... Não, isso daqui como diz que é kit palestra, mas isso aqui é uma misturada de coisas que ninguém entende, né? Nem eu. Mas, na realidade, o artigo 1º que traz a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel do Estado e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito, e tem como fundamento. Estado Democrático de Direito tem como fundamento, em primeiro lugar, o bem-estar. Mas, acima de tudo, traz como consequência no 3 e 4, nos incisos 3 e 4 do artigo 1º. A dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Esse é o princípio fundamental do Estado. Então, é uma promessa do Estado. E essa promessa do Estado tem que ter concretismo, tem que ser concretizada, precisa ter efetividade. E a Constituição traz como a grande conquista a solidificação de freios e os contrapesos, precavendo retrocesso totalitário, com cláusulas pétreas, abrangentes, para que nós não tenhamos retorno ao que tivemos numa quadra da vida. Então, criando direitos de primeira geração, segunda e terceira geração, como direitos fundamentais. E a Constituição Federal, ela, criando uma abrangência dentro desses princípios fundamentais, trouxe o trabalho como um direito fundamental, um direito social fundamental do Estado brasileiro, desse Estado democrático, criando um capítulo dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros, que garantam a melhoria de suas condições sociais, como consagrado no artigo 7º. Tem que ir virando, senão... Aonde? Tá.
Obrigado. Com isso, nós temos, em primeiro lugar, uma consolidação das leis do trabalho que garante a paz, ou procura criar uma harmonia entre a ação do capital e trabalho. E, de outro lado, uma Constituição Federal que trouxe como preceito fundamental essa garantia do bem-estar social e da força do trabalho como princípio do Estado Democrático de Direito. A CLT, portanto, hoje é uma jovem senhora de 80 anos de idade, mas uma jovem senhora que ainda tem uma atualidade absoluta e que, naturalmente, procura demonstrar que essas relações de trabalho precisam ser admitidas, precisam ser exercidas com esse princípio em harmonia com a Constituição Federal, de modo que todas essas conquistas trazidas na Constituição Federal e retratadas na consolidação dos trabalhos, na consolidação das leis do trabalho, possam ter essa efetividade. E a questão maior é exatamente o seguinte: criticam a CLT como se fosse algo retrógrado, passado, que não tem mais utilidade, que não tem mais atualidade. Na realidade, a CLT, claro que precisa ser atualizada, não é? Nós temos lá um capítulo dedicado à mecanografia, que é uma atividade que já não se encontra mais em atualidade nos dias de hoje. Então, claro que precisa ser atualidade. Me lembro que o ministro Arnaldo Sequindi, numa palestra que fez no Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, não é, do Dr. Arnur, isso nos idos de 92, não é, aproximadamente, ele diz que, se manifesta, olha, é preciso que a Constituição ser atualizada, não há a menor dúvida que precisa de atualização, não pode ser descaracterizada. Não pode ser retirada do mundo, não pode ser menosprezada e não pode ser acabada. É preciso que haja uma atualização, mas uma atualização ampla, abrangente, ouvindo. E uma das atualizações, e diziam, e toda essa questão é de que documento é esse a CLT? Um documento social dos idos do século passado. Diziam que, olha, chegaram a dizer, e o ministro Arnaldo também ficava furioso da vida, quando falavam que a consolidação das leis do trabalho tinha inspiração fascista. Não é? Como pode um documento desse cunho social ter inspiração fascista, não é? Da Carta de Lavoro, não é? Quando foi preconizada por grandes pensadores sociais da ocasião, Joaquim Pimenta, Durval Lacerda, Segadas Viana, o próprio Arnaldo Sequindi, enfim, todos aqueles que criaram a própria CLT, não é? E isso, Rego Monteiro, não é, trouxe naturalmente essa visão de que absolutamente não tem nada de inspiração na Carta del Lavoro. A questão que poderia trazer a CLT como uma inspiração um pouco mais fechada é o movimento sindical. E esse movimento sindical era a questão da época. Vivíamos também num regime autoritário, Revolução de 30. E o movimento sindical ele tem uma feição que é voltada pelo controle do Estado. E a primeira volta à feição do controle do Estado era o imposto sindical. Não é? O dinheiro, o recurso para a atividade sindical vinha do governo através da cobrança do imposto sindical. E essa cobrança do imposto sindical trazia exatamente como consequência a amarra ao governo. Tanto que os dirigentes sindicais da ocasião eram todos indicados pelo presidente da República, pelo Getúlio Vargas, João Daltro de Oliveira, não é? no comércio, e outros tantos que se perpetuaram na direção sindical. Então, o movimento sindical ele tem uma característica que não precisava de sócio, não precisava da categoria. A categoria era beneficiada com toda a ação do movimento sindical, mas não precisava que ela estivesse integrada no contexto. Então, essa mudança de comportamento que é preciso, de fato,
encarar, para que toda a categoria possa estar presente. Agora, o Supremo Tribunal Federal tem se movimentado no sentido de alterar o entendimento com relação à contribuição confederativa, já passando a admitir aquilo que havia sido retirado por ele, entendendo que não era possível. Então, já está em embargos de declaração hoje da relatoria do ministro Barroso, já como uma adiantada votação, mas hoje com vista regimental ao ministro Alexandre de Moraes, que é a solução de ter o sindicato recurso para que possa, naturalmente, constituir ou contribuir para que haja um debate maior sobre as questões e as conquistas das relações do trabalho. Mas essas promessas todas, elas são necessárias e é preciso dizer que haja concretização. E, na ausência dessa concretização, um poder maior, não é? Surge para garantir. E esse poder maior é o poder judiciário. Não é? Críticas, não é, sobre a atuação da Justiça do Trabalho vêm sendo trazidas ao longo do tempo, e, na realidade, é uma retórica maçante, desagradável, absurda. Não é? Dizer, olha, isso aqui a Justiça do Trabalho é uma jabuticaba, né? Porque não existe um outro lugar do mundo. Primeiro, não é verdade, segundo, não é assim. A especialização se impõe diante da excelência do objeto, que é exatamente esse princípio fundamental do Estado. Essa condição de equilíbrio, de igualdade e, acima de tudo, uma condição de proporcionar esse estado e alcançar o estado do bem-estar social. E temos uma herança também com relação ao judiciário brasileiro e ao judiciário do mundo, não é? Que é uma herança já também milenar dessa função de julgar, e através do tempo ela foi se manifestando com relação à quantidade, o volume e essa litigiosidade absoluta, o inadimplemento de obrigações também imenso, de massa, e que naturalmente proporciona e obriga a intervenção do Poder Judiciário, que recebeu toda essa herança do século XVIII, do século XIX, mediante um volume cada vez mais evidente de ações para que pudesse manifestar. Tanto que, não é, reproduziu o que disse Rui Barbosa, só para lembrar, numa oração aos moços, não é, que justiça tarda não é justiça, né, e sim uma manifesta ou qualificada injustiça. É isso aí. Naquela época, já retardava-se o pronunciamento judicial. Isso na década de 20 do século passado. E assim nós recebemos toda essa história do século XIX, do século XVIII, uma atuação do Poder Judiciário altamente divorciada do tempo, intempestiva. E tudo isso era cobrança da sociedade para que pudesse ter efetividade aqueles princípios consagrados nos textos legais objetivos. Era preciso que houvesse uma mudança. As guerras, as grandes guerras, trouxe uma mudança também de comportamento com relação a todo esse processo do estado do bem-estar social. Houve uma mudança de comportamento por uma razão muito simples. Era necessário que houvesse uma mudança mas uma mudança de paradigma, de princípios, para que o homem pudesse ter a qualificação, pudesse ter o respeito para que pudesse continuar na sua trajetória de vida, naquela crueldade da Primeira e Segunda Guerras Mundiais. E veio, naturalmente, como primeira movimentação e essa preocupação com a atuação do Poder Judiciário, o Estatuto de Roma, da Convenção Europeia de Direitos Humanos, que trazia como conteúdo, no artigo 6º, a razoável duração do processo, em 1950. No âmbito das Américas, em 1969, não é, com o Pacto de San José, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, consagrou também esse princípio
em 1969, da razoável duração do processo. E tudo isso trouxe como consequência exatamente o seguinte: havia uma necessidade de que o pronunciamento do Estado com relação ao judiciário fosse tempestivo, contemporâneo ao fato controvertido, que não tínhamos essa preocupação, não tínhamos essa efetividade, não tínhamos essa atuação de responder tempestivamente à provocação. As convenções trouxeram para nós essa invocação a esse princípio. E o Brasil só trouxe para o âmbito interno, só internalizou em 1992. E a convenção é de 1969. Não é? Claro que diante do estado que nós vivíamos na ocasião. Então, em 1992, traz para o campo interno a necessidade de enfrentar a razoável duração do processo. E, a partir daí, 1994, começam as reformas pontuais processuais para garantir esse princípio consagrado na Convenção Internacional. A reforma do direito civil, do processo civil de 94. E nós tínhamos, e sempre tivemos, um processo do trabalho de vanguarda, fundado na simplicidade, oralidade, concentração de atos, redução de recursos, gratuidade e conciliação. Princípios consagrados no processo de trabalho, nessa jovem senhora de 1943, não é, que nasceu em 1943, trazia um processo do trabalho totalmente divorciado do processo civil de então, que era o recém-Código de Processo de 1939, não é, com princípios formais, não é? Havia até um artigo do Código de Processo Civil de 39 que dizia: ao som da campainha, o juiz declara aberta a audiência. Então, era um ritual. Eu tinha que tocar a campainha para mandar abrir a audiência. Se não fizesse isso, era nulo ato. A formalidade do Código 39 trazia o espírito de então. Em 1943, já com a passagem de Liebman no Brasil, com os efeitos da Segunda Guerra, trazia um princípio da instrumentalidade já consagrado naquele momento, em que nós teríamos exatamente o seguinte: um processo que pudesse ter efetividade e resposta imediata. Um processo célere, a celeridade como princípio. Ou seja, aquele princípio da razoável duração do processo, já em 1943, estava consagrado no texto legal da CLT, do processo do trabalho. Então, era isso que nós precisávamos trazer para concretização desses atos. E nós fomos desenvolvendo isso, nos afastamos, numa ocasião, numa época, genuinamente do processo do trabalho, para adotar os princípios do processo civil como ciência. E isso, naturalmente, resultou, e está resultando, numa demanda massiva, absurda e cada vez mais assoberbando o Poder Judiciário. E como responder? Essa resposta do Poder Judiciário é que é preciso ser enfrentada nesse momento, com todas as questões que nós estamos vivendo. Hoje, a Justiça do Trabalho, eu vou passar isso aqui, porque senão a gente não... a Justiça do Trabalho... tem uma história de um impacto numérico que nós estamos vendo no TST. Não é? Toda essa questão da atuação do Poder Judiciário e o número e a sucessiva quantidade de processos e recursos que são distribuídos, esse impacto. Hoje nós temos um acervo de 593.486, isso dados de 2022, no Tribunal Superior do Trabalho. Casos novos que chegam por ano são 327.326. Distribuídos 307 mil. Conclusos ao relator, 304. Baixa-se 325 mil processos.
julga-se 442 mil processos por ano. Ou seja, uma média de 18 mil processos para cada ministro. Mesmo julgando essa quantidade, o número cresce. O acervo, e hoje o julgamento pendente, tem 439 mil processos, mais aqueles que estão sobrestados no âmbito da vice-presidência. E nos tribunais, a mesma coisa. Alguma coisa está errada nisso tudo. A parte fica esperando a garantia das conquistas, não é, consagradas na própria Constituição Federal e na lei de regência, na nossa querida jovem senhora Consolidação das Leis do Trabalho, para que dê efetividade, concretude. Isso só vai acontecer para os herdeiros e sucessores, porque até o término da via crucis, não é, que se leva para chegar a esse resultado, é infernal. E é uma corrida, é essa corrida entre produtividade versus demanda. Nós hoje vivemos, não é, com a carga das metas da produtividade e a demanda cada vez maior. E essa demanda por um resultado, essa demanda por uma efetivação, essa demanda por uma concretude. E desde o ano 2000, isso daí nós pegamos em 2011, os processos recebidos e processos julgados, cada vez mais dobrando o número de julgamentos. Tanto que em 2011 julgávamos 206 mil processos, em 2022, 449 mil processos. Em 10 anos dobrou. Estou falando no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. O que fazer? Nós tivemos uma história que o juiz ele julgava independentemente segundo a sua convicção. Tinha apenas e tão somente que fundamentar. Logo, apenas e tão somente a lei era a norma. E a lei sendo norma, a jurisprudência não era fonte do direito. Nós convivemos com isso. Esse sistema, não é, trazido pela história do direito romano-germânico, proporcionou sempre uma insegurança jurídica, exatamente pelas decisões conflitantes em todos os tribunais. Então, a começar por essas decisões conflitantes, era preciso que nós tivéssemos uma mudança de comportamento com relação a essas questões. Não é engessar a boca do juiz, não é? Como tiram do contexto o que disse Montesquieu no Espírito das Leis, não é? Aquela velha história do juiz boca da lei, não é? Les juges de la nation ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi. Des êtres inanimés que ne peuvent modérer ni la force ni la rigueur. Quer dizer, o juiz era a boca da lei que não pode modificar nem a força nem o rigor dela. Aplicava apenas e tão somente. E tirado de contexto que isso era do júri, do juiz criminal. Ele disse isso com relação a isso. Não é possível, e alertando que não era possível julgamentos do mesmo caso com resultados diversos, naquela ocasião. E a Revolução Francesa trouxe isso para amordaçar a boca do juiz. O juiz terá que se manifestar como a boca da lei. E essa questão e essa história, nós tivemos, ao longo do tempo, essa reação de o juiz não ser de poder julgar segundo a sua convicção, bastando que fundamentasse. E isso provocava exatamente decisões contraditórias no âmbito da jurisdição. E até hoje é assim. Às vezes, no mesmo tribunal, no mesmo andar, câmaras diferentes julgam diferentemente a mesma causa. Então, é preciso entender o seguinte, houve, de fato, uma mudança. Não é mais a jurisprudência, não é mais apenas a solução do conflito. Ela adere à norma.
A jurisprudência adere à norma. Então, ela precisa ser debatida, ela precisa ser ampliada, ela precisa ser provocada até com audiência pública para se firmar tese, e essa tese ter cunho e força obrigatória, para que os tribunais possam não julgar o caso repetitivo 1 a 1, mas ter a definição da própria atuação do Poder Judiciário. E isso, naturalmente, reduzirá a atuação das cortes regionais e superiores de uma maneira muito intensa. Em primeiro lugar, é preciso identificar o que é repetitivo. Isso começa do primeiro grau. E passando também pelo segundo grau. E, naturalmente, pelas cortes superiores, que tem que ser corte de vértice, não pode ser corte de controle, Tribunal de Cassação, porque essa é para retirar 1 a 1 e ver 1 a 1 os processos e dele julgar. E isso cria algo chamado, que é odioso, uma guerra de modelos, porque caso igual, se pega o modelo igual. Então, é o modelo do recurso, é o modelo quer dizer, o modelo já começa da petição inicial, o modelo. E esse modelo vai se repetindo a cada... É só tirar o modelo e colocar ao caso. E isso, naturalmente, não é a atuação da jurisdição. Então, é preciso que a tese seja desenvolvida. Hoje, nós temos no Tribunal Superior do Trabalho, e recebemos essa quantidade por ano, 400 mil recursos por ano, e recurso revista, né? 298 mil são agravos de instrumento. Logo, sofreram o filtro no Tribunal Regional que denegou segmento. Desses 298 mil agravos de instrumento que sobem, apenas 6% é provido. Então, mais de 200 mil só tem essa tramitação para a demora da solução do conflito, para a demora da entrega da prestação jurisdicional. E dali vai para o Supremo Tribunal Federal do pronunciamento em recurso extraordinário. E esses pronunciamentos do Tribunal Superior do Trabalho, perdão, do Supremo Tribunal Federal, é que ele nos alcançou de uma maneira incidente com relação à atuação do Supremo Tribunal Federal e agora do Superior Tribunal de Justiça. Porque os processos não sobem para o Supremo Tribunal Federal, não é? Quando a admissibilidade do recurso extraordinário é feita, ele não subirá se a decisão estiver em consonância com as decisões do Supremo Tribunal Federal. E a decisão que denega o segmento do recurso, ela vai desafiar agravo interno para o mesmo tribunal. Só desafiará o agravo para o Supremo Tribunal Federal, o ARI, se a decisão não tiver repercussão geral. Aí a denegação com recurso vai para o Supremo Tribunal Federal, em agravo. E por que não esse comando com relação ao processo do trabalho? Porque nós não temos uma quantidade de incidentes de recurso repetitivo resolvidos. Nós temos umas 20 teses firmadas. Enquanto o Supremo Tribunal Federal, nesse mesmo período de 10 anos, já tem 1.300 teses firmadas, em repercussão geral, em recurso repetitivo. Nós poderíamos ter também, se consagrássemos exatamente isso. De modo que o agravo de instrumento das decisões denegatórias de recurso de revista não subiriam para o Tribunal Superior do Trabalho se estivesse em consonância
com a decisão das teses jurídicas. Desafiaria agravo interno para o mesmo tribunal, que teria autoridade para demonstrar a certeza da ação ou do ato praticado. E essas questões estão sendo, evidentemente, tratadas nesse sentido. O Superior Tribunal de Justiça criou, naturalmente, um grupo de trabalho sobre precedentes e capitaneado pelo ministro Paulo de Tarso Sanseverino, prematuramente nos deixou, mas trazia como uma visão exatamente do que é importante para diminuir e trazendo, de fato, isso, a adoção das teses, adoção das teses no julgamento dos recursos repetitivos permite a diminuição dos julgamentos. Olha, e é preciso que nós julguemos menos para julgar melhor. Cada julgamento desafiará uma amplitude maior no debate. Abre, não é, a questão, até com amicus curiae, enfim, com uma série de questão de abrangência, para que a tese fixada possa ser, de fato, adotada. E é preciso, coisa que já acabou meu tempo aqui, mas é preciso que nós tenhamos que trazer uma necessidade de mudança de paradigma para ter uma cultura de precedentes. E essa cultura de precedentes é para entender o seguinte: as decisões dos precedentes com força qualificada, ela agrega a norma. Ou então, nós continuarmos com a interpretação tradicional, não é, que as decisões judiciais nunca são normas. Não é? Então, isso vai exigir que nós julguemos todos os casos iguais, um a um, a promover exatamente, muitas vezes, decisões totalmente diversas no mesmo andar do tribunal. De modo que não é aquela, como disse o ministro Barroso, é um cassino, né? A gente ganha, a gente perde, mas também pode ganhar. Então, não é verdade. É preciso que nós tenhamos exatamente essa uniformização, essa abrangência e esse resultado de poder, no aprofundamento do tema, trazer teses que tenham, naturalmente, uma vocação maior de atuação. E nós, na CLT, tivemos toda essa... enfim, toda essa questão, e estou passando, hein? Para dizer exatamente, os tribunais superiores não podem ser corte de controle, uma mera terceira instância, para rejulgar os casos dos tribunais. O tribunal é uma corte de vértice, é uma corte de precedentes. Ele precisa manter exatamente a estrutura dos precedentes, que são oriundos dos próprios tribunais, para que, como corte de precedentes, ele possa, de fato, julgar com segurança e efetividade e trazer, naturalmente, a tese que foi consagrada, agregando a norma pela interpretação. Então, essa história do que fazer é fomentar essa cultura de precedente. E cada vez mais, não é? Quando nós falamos a primeira vez em súmula vinculante, foi um Deus nos acuda. Não, isso daí é um absurdo. Como é que o juiz vai viver com súmula vinculante? Eu vou ter que aplicar aquele entendimento do tribunal? É isso mesmo. E não é uma novidade. A súmula vinculante, ela tinha uma característica. Ela trouxe exatamente uma segurança para o julgamento, para a interpretação da norma. Não que eu estou amarrado a ela. Não é? Eu posso, naturalmente, ela pode se tornar superada e eu demonstrar a superação dela. Eu posso distinguir que não se aplica aquele caso. Os famosos distingues e overruling, né? Mas é preciso que, quando eu disser isso, eu faça com fundamento a superação da tese e a distinção dela, e não criar uma banalização da distinção. Mas a regra é que tenha força obrigatória, e a nossa
senhora de 80 anos, a nossa CLT, trazia, em 1943, esse conteúdo com os pré-julgados. Pré-julgado tinha força obrigatória. E assim foi até 1987, quando o Supremo declarou inconstitucional. Mas até 1987, os pré-julgados do Tribunal Superior do Trabalho tinham força obrigatória. Eram pré-julgados. E vinculavam os juízes. Então, essa novidade da súmula vinculante, ela era trazida desde a década de 40 do século passado, com um processo altamente de vanguarda. Por isso que, para encerrar, eu queria dizer o seguinte: o que a CLT, em termos de processo, tem a nos dizer? Ainda muita e bastante coisa. Para terminar, não é como Vinícius Moraes, quem já passou por essa vida e não viveu, pode ser mais, mas sabe menos do que eu. Tenho certeza que a CLT diria isso com uma alegria muito grande. Senhores, muito obrigado, espero não tê-los cansado tanto. Congresso bom é o que começa bem. E a conferência de Sua Excelência, ministro Aloysio, é um bom prenúncio desse congresso. Algo está errado. A primeira instância, no ano passado, julgou 10% a mais. E o TRT julgou 20% a mais. É um recorde que eu não me orgulho. E com essas palavras, eu encerro a primeira conferência, agradecendo os questionamentos do ministro Aloysio. Muito obrigado. Obrigado.